agora já foi. Tá escuro. Tá um pouquinho escuro, sim. É o jeito. Então vamos nessa. Beleza, estamos ao vivo. Salve, salve, galera. Estamos aqui começando um quadro que eu havia parado no ano passado, já tem um tempão, e estamos retornando hoje, que é o quadro de entrevistas aqui no canal. E tive o prazer de conseguir agendar com essa galera maravilhosa para falar desse vindouro jogo chamado Muito Abaixo do Oceano. Estou contando aqui com a presença dos autores Lenice e Alessandro, ambos o casal Franzi, e aqui representando a Craftando Jogos, o Pablo. Mas calma, daqui a pouco vou deixar eles aqui falando à vontade. Já me deram o toque, o próprio Franzi, quer dizer, não dá para chamar de Franzi porque senão eu vou chamar os dois. O próprio Alessandro já me deu o toque anteriormente que se eu não der o controle nele, ele vai falar pelos cotovelos, né, Alessandro? Pois é. Só faz assim, ó. Deve ser ansiedade. Beleza, mas a gente vai administrar direitinho isso aqui. Bom, galera, o Muito Abaixo do Oceano RPG já está sendo trabalhado já há um tempinho. Eu tive a oportunidade, a convite do Alessandro, de começar a acompanhar ainda no ano passado, depois de um RPG em debate, que consegui trazê-lo para participar. E aí eu venho acompanhado de forma bem tímida, assim, bem tranquila, meio que escondido nas sombras, tudo que ele tem feito. E tem sido um trabalho bastante incansável, ele não para, ele está o tempo todo estimulando a galera, mostrando conteúdo, e é muito difícil não se empolgar com o que ele compartilha. Vocês estão a fim de saber? Vocês vão saber daqui a pouco, porque eles também vão falar dos grupos de WhatsApp e o que for para vocês poderem acompanhar do que está rolando. Mas, já adiantando para vocês, o RPG Muito Abaixo do Oceano é um RPG steampunk, de autoria dos dois que eu acabei de citar, Lenice e Alessandro, e cuja campanha de financiamento coletivo ocorrerá agora, aqui pelas 6 semanas que estão por vir, pela Craftando Jogos. Por isso que o Pablo está aqui para dar também o testemunho dele. O carinhosamente chamado Mado é um dos cenários ganhadores do Master Goblin 2020, o qual é inspirado na obra de Júlio Verne. E foi anunciado que parte do lucro da campanha que irá acontecer será destinado ao Instituto Comar, que é um instituto focado na conservação marinha brasileira. Tudo isso e um pouco mais nós vamos tratar aqui nesta entrevista. E já na largada vou aqui perguntar para essa galera: Lenice e Alessandro, quem são vocês na fila do pão do RPG Nacional? Bom, vou começar comigo, né, que eu acho que eu tenho um pouco mais de atividade na comunidade RPG. Bom, eu atualmente trabalho como editor da revista Non, né, da New Order Magazine, sou editor e diagramador dela. Tenho acompanhado os jogos há mais de, sei lá, eu estou nessa história de jogar RPG desde 88, né, sou colecionador de RPG também. E fora isso, tenho produzido alguns conteúdos, né, para a própria revista, tenho feito alguns layouts também para algumas editoras, mas a princípio meu trabalho inicial como profissional eu sou formado em publicidade e propaganda, pós-graduado em marketing empresarial e diagramador, atualmente, né? Aí no caso, eu sou o jogador, ela não é, mas ela vai se apresentar assim mesmo. Bom, então na fila do pão do RPG eu não sou ninguém, eu fico só dando o bitaco. Tá tendo jogo, cara, não gostei não, isso aí tá errado, pode tratar de arrumar. E foi assim que eu acabei entrando pro Mado. Vamos fazer assim, vamos contar a história assim, mas a gente podia colocar essa parte junto. Eu acho que essa outra história ia ficar legal. É assim que eu acabei entrando pro Mado. E fora isso, ainda temos o Shimu e o Rafael também trabalhando com a gente. Sim, são dos dois autores. A Lenice não explicou, mas ela é bibliotecária formada. Baixar em biblioteconomia? Isso. E muitas vezes a gente tem essa situação, né? Eu sou o jogador, o cara que faz as histórias, e ela que dá um bitaco 2 para dar uma orientada. Agora que eu entendi, então vou aproveitar para perguntar um pouco mais. Pablo, aguenta aí que já vou para ti, viu, Pablo? Eu só tô pra bonito aqui, nem para isso presta. É o seguinte, meninos, meninos Franzi, ou meninos, melhor para ficar mais coletivo.
Como é que tá essa composição? Você citou mais o Shimu e o Rafael, né? Como é que fica Correto. exatamente essa composição dos quatro? Tu disseste que tu é só jogador, que ela é a pitaqueira. O Shimu é o quê? É o narrador. Como é que tá essa estrutura Não, aí que tá, autoral? vamos lá. Dentro dos autores, a gente estabeleceu alguns papéis de atuação, né? Assim, os dois concordaram junto conosco aqui, em várias conversas, etc., que assim, eu dou orientação para o caminho que a gente está indo, junto com a Lenice, e eles colaboram com a parte técnica e parte de bichinhos. Por exemplo, o técnico é o nosso Rafael, que é engenheiro, e ele é o cara que está trabalhando só a parte de equipamento, a parte de combate naval, os submarinos, coisas interessantes, muito material que vai aparecer, os aprimoramentos mecânicos e tudo mais. Então De vez em quando ele arruma uns bichinhos também. de vez em quando ele surge com os monstrinhos para poder trabalhar. Mas a ideia é o seguinte, o Rafael, no caso, ele é um engenheiro e ele já trabalha com várias coisas assim, do gênero, né? Ele gosta de pseudociência. E ele adora pseudociência, fato. E assim, ele aproveitou o momento e meio que juntou a vontade e a fome de comer, né? Então, Um excelente escritor também. concordo. E um dos contos iniciais que ele escreveu do Mato foi uma das coisas que a gente mais adorou, né? E o Shimu, no caso, não precisa dizer muito, ele é um excelente escritor, um excelente narrador e, o mais importante, um excelente criador de criaturas. Tanto é que ele está no nosso departamento de coisinhas fofinhas que matam, né? E ele é o cara que está responsável Todos por os três toda... são narradores. Todos nós três somos narradores, isso. E assim, o Shimu, no caso, ele está responsável pela Terra Oca e qualquer coisa que envolva a parte biológica da coisa. Então, dizendo assim, a grosso modo, o Rafael é a parte técnica, mecânica, pseudociência, e o Shimu é a parte biológica, fauna e flora, né? Basicamente é isso. E de resto, a gente tem eu e a Lenice trabalhando todo o escopo geral do cenário em amplidão total, né? Mostrando como é que é o cenário em si, guiando algumas ideias, e claro, eles estão sempre trazendo coisas novas, né? Tem cidade nova que eles dois criaram, tem outra coisa legal que ainda vamos apresentar no livro final. Eu vou aproveitar para matar uma curiosidade desde já. É uma graciosidade minha, viu? Vocês podem refutar à vontade, mas eu vou fazer essa graça. Vai ter Cthulhu entre os monstrinhos fofinhos? Então, não exatamente. Como é que funciona a ideia? O pessoal gosta de colocar Cthulhu em tudo, mas o HP Lovecraft, no nosso cenário, tanto na vida real, o cenário oficial do jogo começa em 1877 de jogo. E essa data o cara ainda é uma criança. Então ele não escreveu nada ainda. Ele já existe no cenário como uma criança e está aprendendo e vivendo os horrores do fundo do mar. Claro, isso vai afetar ele, futuramente ele há de escrever os livros dele, isso é fato. Mas o mais importante é que é o seguinte, nós temos as nossas próprias criaturas bizarras no fundo do oceano. Tá? Horrores cósmicos não vão ser representados no livro. Mas nós temos mais coisas para apresentar, porque tem muitos segredos muito abaixo do oceano, entendeu? Vou dar uma adiantada aqui, tanto é que a gente está já conversando com muita gente dentro do grupo de Facebook. Se nós batermos 1000 pessoas, nós vamos revelar mais uma das facções, atualmente são 9, vai ter a 10ª facção, que ela vai ter toda história própria, habilidades próprias para quem fizer personagem dela, e ela vai constar no livro final, né? E ela tem um segredo que também pode, de repente, o pessoal pode achar interessante, né, não, Lenice? Eu acho que É uma das coisas que vou te adiantar a princípio é a seguinte coisa. Essa é uma das poucas facções, na verdade a única facção que não foi salva diretamente pelo misterioso Sr. N. E agora quem salvou eles eu não vou falar. Claro. Bacana Então, que o... Pensa assim, magia não tem. Horror Não tem magia. não tem. Mas horror lendas. com tecnologia... Lembra assim, fundo do mar já é um negócio complicado. Agora imagina assim que o mundo ficou tóxico. Então tem aí muita coisa para dar explicação ao ponto que pode acontecer algumas coisas interessantes. O jogo trata de sobrevivência, o jogo trata de aventura, horror. Sobrevivência, horror e aventura. É basicamente o nosso pilar básico, né? E exploração, óbvio. Porque assim, a ideia de ter um horror cósmico retrata-se alguns fatores a serem levados em conta. Nós temos uma visão muito assim, acertada do que é o mundo de Mado, que é basicamente uma cópia do nosso. Ele só tem uma história alternativa que causou a partir do cataclismo de 1814, que dos vulcões, que destruiu toda a superfície e fez com que a humanidade tivesse que migrar para o fundo do oceano. Mas a partir desse ponto, as coisas começam a mudar de formas um pouquinho mais drásticas.
E há muita coisa que nós conhecemos ainda existem, né? A questão do comportamento humano muda-se bastante baseado na sobrevivência, porém o horror de você sobreviver no fundo do mar envolve a seguinte pergunta: como é que você se sente sabendo que se a única coisa que diferencia da sua vida ou sua morte é uma parede de metal que pode ser arrebentada a qualquer momento por causa de uma pressão monstruosa, entendeu? Então é uma das perguntas que você tem que fazer quando você está numa situação dessas. A única coisa que permite que você sobreviva são equipamentos. Se eles falharem, o que acontece? Né? Então tem alguns elementos, inclusive a presença dos autômatos, que foi uma revolução em 1857, que facilitou a vida das pessoas, desapareceu a escravidão por causa disso. Então, ou seja, tem muita coisa que a gente tem para oferecer que serve como temática para uma aventura. Entendeu? Boa. Temos também nosso lado científico, também pseudocientífico, que nós também temos poderes fora do normal. Nós temos o personagem Aberração e Mesmerista, que são capazes de usar o poder do vapor vulcânico para poder manipulá-lo de uma forma um pouco única. Por exemplo, esse é o equivalente ao que seria o psionismo no nosso cenário. Ó, eu vou te dar um exemplo que eu cheguei pro Alessandro e falei, viu, se eu for uma aberração e eu controlo o vapor vulcânico, eu posso pegar e soltar o vapor e moldá-lo na forma de uma espada Jedi para cortar as coisas, porque o vapor é tão quente que corta qualquer coisa ele. Nós temos um poder similar a ele. Só te digo isso, Raga. Só te digo isso. Eu posso ter uma espada Jedi. Caramba! Nós temos sem contar que equipamentos também que exibem esse tipo de situação. Então, quer dizer, você pode desenvolver com a tecnologia, a parte da ciência, temos regras para construção. E imaginação, né? Imaginação, claro. Principalmente. E assim, só a tua imaginação é o limite nesse ponto. Então a gente deixou bem livre essa parte para poder o jogador e o mestre conversar e chegar a algum consenso dentro das regras, né? E dentro do balanceamento que a gente estabeleceu para o jogo em si, né? A princípio, acho que o livro básico ele já vem com bastante coisa. É previsto para a gente ter um livro de 324 páginas, pra você ter ideia. Beleza, gente, olha o que a minha provocação gerou de falatório. Pô, show de bola. Sendo assim, Pablo, quem é tu na fila do pão, cara? Vai ter vapor box. Já imaginou você bater no box com aprimoramento? Mas tá, deixa eu falar aqui. Na fila do pão, rapaz, eu jogo RPG aí desde 90 e alguma coisa, lá umas bolinhas, uns guaraná de rolha, faz tempo. A gente começou com a Craftando em 2000 e... acho que 2015, não lembro. Ou menos, acho que 2013, agora não lembro. Já faz tempo. E a gente já tá com 18 projetos, agora tá indo pro 19º. A gente tá muito orgulhoso de poder trazer o Mado. A gente acha que vai ser um fenômeno, vai conseguir ter um grande alcance. O jogo é muito bacana, os autores capricharam bastante. E a gente está aí tentando trabalhar e viver, entregando material bom de RPG para todo mundo. Show! Bom, já que vocês já adiantaram bastante coisa daí do cenário, mas eu tô aqui curioso, e o Alessandro já me disse que a especialista em Júlio Verne é a Lenice. Então, Lenice, a pergunta é para ti. O que exatamente da obra do Júlio Verne motivou a ser inserido dentro do Mado? A gente começou com 20 mil léguas submarinas. Então, vamos para o fundo do mar. Mas só 20 mil léguas submarinas não deixava a gente contente. Então, a gente começou a inserir as outras obras. Vamos fazer ela em volta do mundo. Vamos usar a Terra Oca, mas a Terra Oca do cinema, não a do Júlio Verne. Porque a do Júlio Verne não tem dinossauro. A gente se inspirou uma parte também que não somente o Júlio Verne é a nossa base de autor do período. Existem outros também. Edgar Burroughs também tem certa influência nisso, principalmente quando a gente fala de Terra Oca, porque ele tem uma série de livros que falam justamente disso. Lugares onde tem dinossauros e outras coisas a serem desbravadas. A gente começou em Júlio Verne, e aí nós fomos passando pela literatura da época. Sim. Fomos entrando na literatura da época. E a gente expandiu um pouquinho para H.G. Wells, a gente pegou algumas coisas de Ray Bradbury também,
Mesmo que Oliver ele, Twist, Oliver eu não lembro o Twist, autor agora agora. Charles também- Dickens. Charles Dickens, isso. O nosso trabalho, assim, é focar em trazer o gosto pela literatura também. A gente extrapola, óbvio, para deixar o cenário único. Mas a Lenice que teve essa grande ideia de a gente colocar a Júlio Verne no pacote. Começamos com ele e fomos passando pela literatura da época. Boa. É isso que eu estava aqui pensando. Vocês estão agregando todo o movimento literário para dentro do jogo. Eu acho que isso é a cereja do bolo. Principalmente para quem gosta de devorar literatura. Meus parabéns, viu, Lenice? Isso é sensacional. E a pergunta próxima é o seguinte: vocês já falaram pra caramba do cenário, mas eu tô aqui curioso. Quando a galera for pegar no livro, seja PDF, seja no impresso, vai ter impresso, né, Pablo? Vai ter. Tá. Seja. Não, porque. Eu te vendo tapa nele. Lá em Santa Catarina, só pra bater Não nele. importa onde tiver. Boa. Então, quando forem pegar no produto final, o que a galera vai encontrar de descrição de cenário e personagem? Vocês já me falaram de algumas facções, de algumas áreas e tudo mais, mas o que exatamente, claro, não precisa entrar em detalhe, mas o que exatamente eles vão encontrar no livro de descrição? Tá, vamos lá. Vou começar a falar algumas coisas sobre essa parte. Quem pegar o jogo rápido já vai ter um gosto do livro já de início. São 122 páginas de jogo rápido. Lá já tem bastante informação, já porque vocês já vão encontrar sobre a história do cenário, uma cronologia inicial. No livro final a gente vai inserir uma cronologia um pouco mais elaborada para poder mostrar o que aconteceu com certas situações, né, certos momentos históricos. Vamos informar a história alternativa. Falaremos das facções com um pouco mais de detalhes, obviamente. As bandeiras, né, que já foram mostradas. Dali a gente vai falar também sobre a tecnologia em si, falar sobre como é que funciona a vida debaixo d'água, porque afinal de contas a gente precisa dar ao mestre e ao jogador, né, no caso o mestre de jornada e os jogadores em si, uma base. Né? Porque assim, eu posso chegar, porque a redoma é transparente. Não, não é transparente. Por que ela não é transparente? Ela é feita de bronze, aço e outras ligas metálicas de reforço. Porque ela é totalmente opaca, você não tem janelas externas. Então, a ideia de colocar na cabeça das pessoas quando lerem... Colocar luzinhas, você faz uma isca. Exato, chamar atenção. E eles estão vivendo numa profundidade tão grande que as criaturas que surgiram depois do grande incidente, seja elas fugidas da Terra Oca ou mutadas pelo Oricalco, que é um dos nossos elementos... Mesmo os abissais é para Marte, isso, exatamente, são imensos. O gigantismo no fundo do mar, né? Então, quer dizer, a gente vai apresentar para as pessoas uma visão geral do que esperar em cada um desses locais, apresentar alguns mapas também, que isso é importante, as pessoas gostam de mapas, principalmente saber o que rola dentro de cada lugar. Ideias de localidades, descrição de colônias, cidades capitais, falar o que algumas delas oferecem, e assim vai, entendeu? A gente vai tentar dar um panorama para poder o jogador e o mestre da jornada terem o que trabalhar, né? Porque afinal de contas tudo está aqui dentro, está na minha cabeça, na cabeça da Lenice, na cabeça do Shimu e na cabeça do Rafael, entendeu? Então a gente precisa transportar todo mundo para o nosso imaginário e mostrar para eles o que a gente está falando. Quando a gente fala sobre redoma, a primeira coisa que as pessoas acham é que é tipo aquelas redomas que você vê em filme, que são transparentes, você dá para ver a cidade de dentro. Ou mais tarde acham que é tipo Rapture. Ou penso que é tipo Rapture do BioShock. Não é. Entendeu? Então, isso são coisas que fazem a diferença. Por que disso? Vou explicar. Como é que funcionam as defesas, entendeu? Então, quer dizer, a gente vai tentar dar uma panorâmica mais abrangente possível, sem ser chato, né? E, claro, a gente tem todo um processo de regras novas, que tem uma parte temática. O Year Zero foi adaptado para poder ter os módulos novos que a gente criou, vai ter regra de submarino. O submarino, no caso, é uma base dos jogadores, né? E que eles vão usar para poder andar por qualquer lugar que eles quiserem, entendeu? Vão poder melhorar isso, vão entrar em combate com eles se necessário, entendeu? Então são vários fatores que a gente está levando em conta que vai acabar gerando um livro desse tamanho, 324 páginas, entendeu? Os arquétipos? Tem os arquétipos, que são 13 arquétipos de início. Por enquanto. 13 por enquanto. Uhum. Porque... de acordo com nossas previsões, de acordo com as metas, vão se abrir novos arquétipos, entendeu? Pergunta, em termos de arquétipo, tem a ver com função de navegação ou é a sociedade como um todo?
Então, no caso é o seguinte, a ideia de quando eu desenvolvi os arquétipos era tentar trazer o máximo da temática do steampunk e da literatura em questão. Então nós temos o soldado, que é um ex-soldado de alguma coisa, ele trabalhou para alguém e agora é independente, ou ele é um mercenário, uma pessoa independente, não importa, é um soldado. Então o tema do nome do arquétipo tem que ter uma associação rápida com o jogador. Então você tem o doutor, que é o cara que pode chegar e instalar aprimoramentos e curar as pessoas. Você tem o engenheiro, que é a pronúncia, a gente fala engenheiro, mas é um trocadilho com a tecnologia, que é o cara que pode criar coisas novas, desenvolver tecnologias e consertá-las assim mesmo. Você tem o investigador, você tem o mesmerista, que é o ladrão, que no caso é o criminoso, né? O criminoso que pode ser 3 tipos de coisas diferentes, baseado nos talentos que você pega. Então são coisas que a gente tentou dar um cuidado de manter essa temática ampla o suficiente para poder criar um ambiente inclusivo. Tanto é que ele se lembrou aqui, nós temos regras para PCDs, personagens com deficiência. Nós fizemos questão de incluí-los, porque afinal de contas eles existem em Mundo Abaixo do Oceano, né? E já vimos pessoas em outros lugares, grupos, etc., que alguns gostam da ideia, outros detestam, mas não importa. Eles existem. Isso que importa. E você pode ser um deles se você achar interessante. Entendeu? E a gente deixa ele jogável a ponto dele participar de qualquer tipo de aventura. E claro, tem suas dificuldades, tem seus momentos, isso e as limitações. Mas isso é parte do drama. Sem isso, você tem um herói. Show de bola. Tu falaste ainda agora que tem a pretensão do mundo oco, né? E dentre outras áreas. Como é que tá dividido esse mapa do Mado? Bom, vamos lá. Se a gente colocar o Mado em setores, tá? Nós temos a superfície do planeta Terra devastada, que ela foi calcinada pelos vulcões, mas também tem atmosfera tóxica. Você vai encontrar criaturas que respiram essa atmosfera tóxica lá em cima, tempestades fortíssimas, você pode tentar desbravar lá em cima sendo geonauta. Então nós temos uma categoria, não exatamente uma classe, ele não é um arquétipo, é um estilo de vida, né? Que os jogadores podem ser um grupo de geonautas, os caras que vão tentar desbravar o passado lá em cima para tentar reconstruir o futuro. Por exemplo, assim, você tem o setor principal, né, do livro, que é praticamente, obviamente, o tema do livro, que é Muito Abaixo do Oceano, que é onde você tem as fossas abissais, os segredos dos mares revoltos, e correntezas, mares ácidos, colônias que surgem do nada, peregrinos que tentam sobreviver, e outras coisas também que temos, a intriga, política, pancadaria sincera, né? Porque afinal de contas o imperialismo existe. Você tem todo um processo também dos independentes são contra esse movimento imperialista, né? E aqui assim, humanos são humanos, cara, não tem como evitar. O sonho do Sr. M se desfez, então surgiu as facções, é isso. Mas a ideia é essa. E você tem a película final, que seria a Terra Oca, que é um outro território que pode ser explorado de forma vasta e abrangente, sendo que é extremamente letal. Tanto é que, desde a sua descoberta, ninguém conseguiu colonizá-lo, né? Então, são 3 possibilidades iniciais que você pode estabelecer uma campanha. Então, claro que o grosso estaria dentro da área número 2, que é a área dos oceanos. Porque, cara, é aquele negócio. Eu fiz questão de trabalhar o mundo completo. Ou seja, já temos um mapa mundi completo, já está disponível para o pessoal baixar e dar uma olhada, né, no grupo principal do Mado. A gente ainda pode colocar mais coisas. Sim, tá, mas eu tô falando, o que tem agora já dá para trabalhar. Porque a essência do livro, só o livro básico, é o Oceano Europeu, que é uma fatia muito pequenininha do nosso mundo da Terra. Dando um exemplo, ontem teve uma campanha na Orgum e o Madruga ele mestrou uma coisa interessante, que eles debatiam sobre o racismo contra os autômatos. E a aventura girou em torno disso. Em torno quanto a humanidade não gosta muito dos autômatos, porque eles vieram e surgiram e acabou com a escravidão, mas ao mesmo tempo eles existem. Tomaram empregos, né? Eles existem. Então existe todo um debate social. Entre aspas, são mais econômicos que pessoas. Você não precisa pagar comida. Tem alguns deles que não precisam receber nem dinheiro, que no caso é diamantes no nosso cenário. O mais importante é que o steampunk no nosso cenário, o steam está presente, que é o vapor vulcânico, e o punk está presente, e ele é um elemento forte no Muito Abaixo do Oceano, porque afinal de contas é uma crítica social, né?
Porque é um século XIX diferente, mas não importa. Você tem que entender que existe ricos ficarão mais ricos e pobres ficarão mais pobres. Esse abismo cultural, esse abismo social, econômico, né? Porque a gente pode juntar socioeconômico e cultural. Vai se tornar tão grande que alguém ou alguma coisa pode acontecer e para preencher esse espaço criar uma ponte entre eles. Talvez os jogadores, entendeu? Mas não é obrigatório. Isso é um dos elementos que podem ser debatidos. Você tem a política entre as facções, você tem problema de criminalidade dentro de uma localidade. Você pode começar no microcosmos e ir para o maior, entendeu? Nós temos metaplot para 3 níveis, basicamente. Nós temos a metaplot para a questão local, que você tem o problema das facções, etc. Você tem um metaplot que pode gerar o oceano europeu em relação aos outros oceanos que existem no cenário. E ainda você tem um metaplot global, que você tem o problema do Kraken. O Kraken é o nosso maior inimigo, ele já aparece na capa, né? Já se apresenta na capa, por assim dizer. Ele é uma criatura inteligente que detesta os humanos. E ele tem o poder de controlar qualquer criatura marinha. E essa foi uma criação que o Shimu criou e é um dos nossos maiores vilões, é um dos vilões mais interessantes, porque afinal de contas ele controla toda a fauna marinha que ele colocar as mãos. Ele pode mutá-la, com poderes que ele possui, criar criaturas monstruosas, e além disso, ele pode chegar e usá-los como espiões. Por exemplo, de repente aquele peixinho que está sendo no aquário de um cara, dentro de uma cidade, é um espião. Entendeu? Interessante. Ele não precisa estar no mar, ele precisa ter tido contato com a criatura, com o Kraken em si. Ele é inteligente, ele é mortal e ele tem as habilidades de fazer planos dentro de planos. Então ele é uma criatura mais para ficar nas sombras. Mas nós temos nossos vilões principais de linha de frente também. Então, ou seja, a gente tem como chegar e você se divertir espancando o seu vilão favorito. É só você escolher quem você acha interessante. Nossa, vocês criaram um NPC Big Boss onipresente, né? Porque se ele consegue fazer qualquer ser marinho a atuar em nome dele, ele tá praticamente em tudo quanto é lugar. Sim, e tem mais um detalhezinho. Vai mais além, porque existe um monstro, parece uma água-viva, e ele tem um cérebro. O Alessandro pode me corrigir me falando o nome depois. Mas esse ser, ele pode chegar num humano, e se ele conseguir se enrolar, se conectar a você, ele abandona aquele cérebro e te possui. E naquele momento, aquele ser humano se torna, então, um animal marinho, de certa forma, e uma antena de recepção Bluetooth do Kraken. E além disso, você tem a possibilidade de ter outras pessoas que são perdidas no oceano serem capturadas pelo Kraken e serem mutadas por ela, para a criatura em si, né, e se tornarem agentes do Kraken, entendeu? E eles têm a habilidade de se esconder entre os humanos na base do aquele termo em inglês, né, hidden in plain sight, né, esconder nas claras, né, por assim dizer. Então essa é uma das ideias. Então o Kraken em si é um dos nossos maiores vilões e ele praticamente ele é um personagem para um tipo de metaplot específico. Nós temos sociedades secretas, cara. Sim. Elas têm suas próprias agendas. Pelo que tu tá me descrevendo, tem tanta opção de jogo, que o Kraken é só mais um detalhe no universo inteiro. Que é bastante interessante ter essa quantidade de opções de jogo. Mas olha, deixa eu te passar aqui uma pergunta do chat, que o pessoal aqui já tá deixando umas perguntinhas. A Ana Merege deixou a seguinte pergunta: por que diamantes e não pérolas? A grande discussão das pérolas com diamantes? Simples, a resposta é muito mais simples do que se imagina. Devido ao grande problema que aconteceu, que é o cataclismo, certo? O cataclismo gerou ondas de choque, terremotos, modificação nas placas tectônicas e revelou novas jazidas sob pressão, onde criou-se diamantes em quantidade suficiente para serem usadas como material, né? Como sendo material não, como sendo moeda de troca, né? O que acontece? A decisão por isso tem uma coisa muito sutil. Primeiro eu vou te falar a resposta mais básica: ecologia. Exatamente como a Inês falou. Pérolas, como sendo a nossa base econômica, feriria o conceito do que é o mago. Porque para você gerar uma pérola, você tem que causar mal a uma ostra. Você tem que causar a ativação de defesa dela, para ela poder expelir a madrepérola, cobrir o objeto em si e gerar a dita ostra. Qual o nome? Nakar, isso. E gerar o que seria a pérola que pessoas conhecem. Segundo motivo é que, assim, nesse período de tempo, em
1877, de 1814 até 1877, final do século XIX, o diamante foi uma das principais riquezas, pedras preciosas, que ganhou status entre todas as pessoas, entre ricos e pobres. Tá? Por que disso? Uma resposta ainda mais simples: iluminação. Porque dentro das casas, dentro das mansões, quando você expunha os diamantes a certo tipo de iluminação que é usado no período, eles tinham todo um brilho especial e isso cativava as pessoas. Por isso que o diamante tem o valor que ele existe hoje, graças a esse período em particular. Então os diamantes foram escolhidos por vários motivos. Primeiro, com essa questão, como foi falado, a questão ecológica. Segundo, pela questão das jazidas que são geradas naturalmente, sendo que nós sabemos que é possível também crescer diamantes, certo? Que existe essa tecnologia hoje em dia, certo? Os diamantes não precisam ser extraídos diretamente da pedra no século XXI, eles podem ser crescidos, como se fossem plantados, por assim dizer. Incrível que pareça, é verdade. Entendeu? E mais uma coisa que é importante dizer: eles são lapidados para se parecerem dados de RPG no nosso jogo. Beleza? Quanto mais facetas ele tiver, mais valor ele possui. Entendeu? Então, e ainda a última coisa. Sim. E mais uma coisa, a água ficou salina, né? Então, por causa da toxicidade, as ostras têm uma grande dificuldade para poder produzir pérola. Mas podia dar um jeito. Mas, gente, por que você vai dar um jeito? Se existem os diamantes em abundância, você não vai se dar o trabalho de ter trabalho se você tem algo muito mais fácil em abundância. E também porque é legal você poder usar os dados, né, cara? Você pode brincar com os dados quando você dá o dinheiro. Sim, houve uma pergunta uma vez que fizeram pra gente sobre uma questão similar a essa das pérolas, sobre a questão de como é que funcionaria roupas no período e tudo mais. E a gente fala, tudo isso baseado na cultura que foi estabelecida no século XIX do Mado. Cara, a gente tenta ser autossuficiente. Todas as redomas são autossuficientes e são ecologicamente corretas, de um jeito ou de outro, que afinal de contas, se você não for, você morre. Então, a ideia da sobrevivência dentro das redomas está também ligada a isso. Você tem que lembrar que durante o percurso do cataclismo, animais da superfície e da primeira faixa de sobrevivência do mar morreram. O sol foi coberto, entendeu? Há criaturas que foram expostas à mutação. Mas as ostras podem mutar. Claro que sim, óbvio que sim. Mas, meu querido, é muito mais fácil você mandar... mas aí que tá, a grande pergunta é essa: o que elas vão produzir? Não me pergunte. Descobrimado. Mas o que acontece? As pessoas vão mandar autômatos para grandes profundidades, vão mandar, e as pessoas que precisam de dinheiro querem trabalhar. Então é mais fácil você ter pessoas trabalhando como mineradores, pessoas que vão lá no fundo, catar, bater pedra, criar possibilidades, ainda por cima não somente de diamantes, mas também extrair vapor vulcânico da profundeza do oceano. Todas essas atividades são extremamente perigosas. E a vida humana em Mado é um espirro. Entendeu? Essa é a ideia. Por causa do steampunk. Como era na Revolução Industrial. Como era na Revolução Industrial, como a Vinícius bem lembrou. Entendeu? Então, sim, a nossa ideia de usar diamantes vem do fator que é uma questão de raridade, que no caso tem uma quantidade, é possível captá-lo, é possível lapidá-lo para poder deixá-lo de acordo, porque tem diamante de várias cores, não sei se vocês têm essa ideia, mas cada diamante pode ser uma coloração, pode representar um tipo diferente de facção também, valores, então tem várias possibilidades nisso, né? Uma coisa que eu debati sobre isso no grupo do WhatsApp, que eu falei, o diamante existe uma possibilidade muito maior de controle das facções. Correto. Exatamente, sabe, controlar o quanto de dinheiro realmente está entrando no mercado. E veja que isso é um dos alicerces da sociedade. Se você retira esse alicerce de controle monetário, é muito complicado você dizer que existe uma sociedade tipo, não, porque em tal lugar, em tal época, tudo bem, mas a gente está falando ali dessa época, né? E a gente está falando de um cenário steampunk. Então, para conseguir manter o cenário do jeito que ele precisa ser, o diamante faz muito mais sentido também, até falando economicamente, sabe? Para viver em sociedade. Porque eu falo isso porque a ostra, o cara podia ir lá e tipo, eu vou ter umas ostrinhas aqui no fundo do quintal fazendo pérola. Porque dá pra fazer em quintal. Devido ao cataclismo, todos os animais da primeira faixa de sobrevivência do oceano,
maioria deles foi-se embora. Ou se eles foram mutados ou não, sabe-se lá o que eles vão produzir ou gerar. Então, como eu falei, o Mado tem essa possibilidade, né? Espero ter Mas respondido acima de tudo, a primeira coisa que o Alessandro falou, cara, como é que você vai jogar um jogo que fala sobre a sobrevivência no mar, onde você defende que, pense assim, ó, o mundo deu zebra. As pessoas se ligaram que fizeram o que não deviam fazer, para não falar um palavrão. Estão vivendo na M, no fundo do mar, porque o mundo deu M por culpa deles. Vocês acham que eles vão viver debaixo do mar tentando destruir o mar de novo? Destruir de novo o lar deles? Então eles não vão fazer nada contra os animais do mar à toa, sabe? Tipo, é quase como se você estivesse jogando contra você de novo. Sem contar também, cara, que a quantidade de dinossauro e criaturas estranhas que rondam o fundo do mar é o suficiente para você pensar o seguinte: eles querem pegar você para virar janta. Então é uma questão de sobrevivência. Ou o pessoal se une de uma forma para manter a sustentabilidade de um local funcionando, para você poder ver o dia seguinte, literalmente sendo que é um dia artificial que existe dentro da redoma, né? É um sol artificial com uma lua artificial que mecanicamente roda pelo domo para fazer isso, criação de suíços. Então, basicamente, você tem que pensar que a necessidade do humano de normalidade é muito grande. Se o cara não tiver numa normalidade, ele pira. Vou fazer aqui uma intervenção. Eu estou aqui impressionado que vocês, inclusive, criaram um sistema monetário dentro do jogo, completamente independente daquilo que a gente possa imaginar na atualidade. Estou aqui impressionado, gente. Meus parabéns. E vou aqui registrar dois comentários do chat. O primeiro do Vasquez, que ele diz o seguinte: imagino que a pérola, exatamente por ser induzível, é como se você tivesse sua própria prensa de dinheiro, digamos. E o Papa Figo disse o seguinte: demorei porque tá chovendo aqui, quase fico muito abaixo d'água. Pode crer, Papa Figo. Muito bom. Boa. Bom, bora avançar agora para uma outra questão, que é o sistema. Tu já disseste aí que é o sistema... Year Zero. Isso, Year Zero. Como é que tu casas o Year Zero com a proposta do jogo? Bom, ele já foi feito para isso, né? Mutante Ano Zero, que foi lançado no sistema originalmente, depois ele ganhou outras versões, tipo Alien RPG, Tales from the Loop, Things from the Flood, Tales from the... oh meu Deus, qual outro? Forbidden Land. Forbidden Lands, isso. Então, quer dizer, são todos esses jogos que já ganharam prêmios e tudo mais, e todos eles lidam com uma coisa muito em comum entre eles: sobrevivência. E muito abaixo do oceano é isso, é sobrevivência. E o sistema do Year Zero, OGL, que é o que a gente está usando, que é o Open Game License, ele permite que a gente desenvolva, modifique partes do sistema e que inclua módulos próprios. Tanto é que o Mado, ele é um Year Zero com mecanismos próprios também dele, que são característicos da proposta do jogo, né? Tanto é que nós temos sistema de estresse, medo, nós temos crítico de combate, porque a ideia é ter um combate extremamente letal. A pessoa vai pensar 1000 vezes antes de puxar o gatilho, mas quando puxar sabe que vai ser um problema sério. Existe uma mecânica de atenuação de combate, que é chamada de caldeira. Quanto mais tempo você ficar errando ou deixar o combate fluir, pior vai ser, porque o crítico começa a aparecer, ele pode começar a desligar da caldeira, pode ficar média, forte ou extrema. Entendeu? São basicamente 4 pontos de calor dela. Quanto mais alto, mais perigo tem. Nós temos variações de oponentes, coisa que a gente incluiu para poder facilitar esse entendimento. Nós temos gente que é lacaio, que vem em quantidade. Você tem o relevante, que é um personagem que pode ser um aliado, ou um aliado dos jogadores, ou um aliado do vilão em si. E claro, nós temos o vilão. E obviamente não podemos deixar de falar do monstro criatura. E a gente vai ter um sistema para vocês de casa, quem quiser jogar muito abaixo do oceano e pensar assim: poxa, eu tenho 40 criaturas já no bestiário do livro básico, não gostei de nenhuma, quero fazer a minha, posso? Sim, pode. Já o livro básico já te traz essa mecânica para você brincar, entendeu? Então, quer dizer, a gente tenta fazer com que o jogador e o mestre, como eu falei antes, se sintam capazes de poder usar o sistema de uma forma flexível e fácil de entendimento. Tanto é que o Year Zero permite isso. Ele é rápido de aprender, fácil de compreender
e rola apenas D6. No nosso caso, a gente adicionou ainda os dados de poder, que fazem também a diferença. Eles têm uma mecânica própria para representar potências fora do comum, como um aprimoramento mecânico fora do comum ou uma arma lendária. Sim, nós temos isso também. Boa, boa. Então, galera, procurem aí, se vocês quiserem saber um pouco mais da estrutura básica do Year Zero, deem uma procurada aí na internet, que acredito que tenha disponível aí para vocês conferirem e entenderem como é que é as resoluções das ações que se pretende usar dentro do Mado. Agora, já que tu falaste de dado, Alessandro, e eu vou olhar agora para o Pablo. Pablo, cara, além dos dados, que eu já ouvi falar que serão brilhosos, o que está se incluindo em termos de recompensa na campanha de financiamento coletivo do Mado? Vamos lá. Então, só um adendo. Os dados que brilham no escuro é só no Day One. Depois do Day One vão ser dados muito especiais, bonitos, mas é no Day One que brilha no escuro. Pois é. Vamos lá. O que vai ter desde o começo? Claro, as recompensas digitais, que tem pessoal que sempre procura, né? Mas aí é o manual básico, né, do livro. Um guia de aventuras começa com 3 aventuras, uma escrita pelo próprio Alessandro, uma pelo Shimu e uma pelo Victor Bornell. Vai ter metas extras para ter mais aventuras que vão entrar nesse mesmo guia, tá? No manual básico, também provavelmente essas facções, esses arquétipos novos vão entrar dentro dele, então quem tiver acesso a essas recompensas vai ter acréscimo aí durante as metas extras. Aí o mapa, como a gente já falou, isso aqui vai ser um mapa do Oceano Europeu, vai ter meta para poder ver mais mapas, tá? Mas como o básico ele engloba muito mais o Oceano Europeu, então a gente vai focar nele, no Oceano Europeu, no início. E a gente colocou desde o começo ali trilhas sonoras, vai começar com 5, vai ter meta essa para mais, porque a gente achou muito interessante ter já desde o começo. A gente vê assim nos financiamentos que usam o Year Zero, eles colocam trilhas sonoras, mas geralmente mais lá na frente. Mas para Mado, pelo clima que a gente quer criar, eu acho que trilha sonora vai dar um negócio bacana, um destaque importante. Então a gente colocou desde o início 5 já pelo menos para poder ambientar aquela partida, ambientar ali enquanto está num domo, está num submarino, um combate, alguma coisa do gênero. Essas são as recompensas digitais iniciais. Aí lógico, o manual básico impresso, o guia de aventuras impresso, o mapa, fora de ser impresso, a gente quer fazer ele riscável para a pessoa poder escrever alguma coisa onde está, riscar onde está, um nome, depois poder apagar, né? Só para esclarecer, o que o Pablo está falando do mapa riscável é porque nós temos uma mecânica de exploração no livro também. Então, as pessoas vão querer marcar onde passaram e o que encontraram, provavelmente. Então, seria uma maneira de gerar um muito abaixo do oceano, um mapa de oceano europeu exclusivo para uma mesa de jogo que estiver jogando há um tempo assim e quer manter a narrativa do que já encontrou, né? Exatamente. Aí, de especial, a gente também vai ter uma box exclusiva de luxo, bem bonita, feita de madeira, muito bacana para guardar os livros. Tem uma coisa que o Pablo não explicou. Pablo, por que madeira? Perfeito. Por que madeira? Porque dentro de Mado, madeira é só para rico. Literalmente não existe mais madeira. Se você quer ser diamante, muito poderoso, para você mostrar assim, para todo mundo que você é muito poderoso, dentro do teu submarino você vai ter peças de madeira. A gente sabe ali o pessoal do Tokugawa, isso? O Shogunato Tokugawa tem navios submarinos que são consulares, e eles têm florestas dentro. Floresta dentro do submarino, para mostrar o poder e o dinheiro que eles têm. Porque é o seguinte, a madeira é uma coisa extremamente rara agora, e madeira viva, principalmente, é usada como se fosse o ouro. Ouro, prata e coisas similares perderam valor, entendeu? Podem ser usadas como decoração, ok, bonito, fica bonito, legal, mas financeiramente, você ter madeira, objetos de madeira, principalmente se encontrar objetos de madeira durante as suas explorações, é uma das grandes recompensas do cenário do jogo. Então você tem até madeira fossilizada é usada também nesse negócio. É muito fácil encontrar uma floresta fossilizada e de repente o cara olhar assim, opa, eu acho que isso vai ser meu. Vale muito dinheiro. Então a box é de madeira por causa disso. O diário de bordo, ele vai ser feito à mão, tá? Ele vai ser
artesanal, vai ser mandado fazer. Por curiosidade, é minha esposa que vai fazer. Vai ser todo estilo steampunk. No Day One também vai ter um marca-página que vai ser feito pela Lenice. Vai ter uma bússola bem bacana. A gente vai mandar fazer ela toda personalizadinha. Vai ter o kit de dados, que então, durante o financiamento, eles vão ter cores bem especiais, então eles vão ter uma aparência muito bonita, mas no Day One, essa mesma vai ser os mesmos dados, mas em especial eles vão brilhar no escuro. Por que eu digo os mesmos dados? Porque de repente, se você fala assim, não, mas eu vou jogar com um amigo meu e os dados dele não brilham. Não tem problema nenhum. Durante a mesa, os dados vão parecer iguais. A diferença é se você apagar a luz, o teu brilho dele não. Mas assim, a aparência dos dados vão ser iguais. Mas eu garanto para vocês que a aparência lá no financiamento, quando vocês entrarem, vocês vão ver, são dados lindos, mas muito bonitos, muito especiais. Feito pela My Desk Factory. Quem conhece sabe a qualidade. Os caras são top. No Brasil fazem dados maravilhosos. Um bloco de ficha. Os dados terão também marcas especiais, né? As marcas, sim, verdade. As marcações especiais que definem o fracasso, que é o desastre, né? Que é um símbolo de um vulcão, e o símbolo do Sr. N, que seria o sucesso. Para deixar bem temático a coisa. Um bloco de ficha colorida, né? E claro, direito a metas extras e tudo mais. Em especial, o apoio do Almirante, ele vai ter direito a algo muito especial, que se chama Commission Canônica. O que significa? O cara vai poder pedir para desenhar um personagem que vai ficar canônico dentro do cenário. Ele vai pro seja livro, ele historicamente passado, que ele pode ser citado num local, um ambiente, ele ser um herói ou alguém que fez a diferença em algum momento, ou ser um personagem para ser interação que o mestre pode pegar e usar durante a sua narrativa, entendeu? Então isso vai... A gente tem quantos mesmo? 5. Só vai ter Almirante com Commission, só vai ter 5 disponíveis. Commission só. Eita, então vai ser uma correria. Vai. É a intenção. Sempre é. Então, assim, de começo é isso. Mas, assim, tem meta extra para muita coisa. A gente fez isso para poder ter uma meta inicial bem enxuta. Então, a meta inicial vai ser R$ 9.997. Um pouquinho menos de 10 mil. Mas para exatamente poder bater rapidinho, não ter a dependência de um valor muito alto para poder financiar o projeto, né? E com isso aí o projeto deslanchar e poder ir para frente e poder entregar mais coisas. Tanto é que uma coisa que a gente tem que levar a avisar o pessoal, que ao final da fase 1, o objetivo é poder criar seria o escudo do mago, né? Que é uma coisa que é uma ferramenta muito útil para qualquer narrador. Algumas pessoas acham que não é necessário usar, mas sempre tem aquele pessoal, vamos lembrar como é que é a tabela X, como é que é o negócio A, e claro, sem contar que vai ter uma arte maravilhosa, feita pela Il Marx, mesma criadora da nossa capa oficial, que vai ser toda a diferença do negócio, né? E para as outras fases futuras, o Fábio deve comentar também sobre isso, mas eu já vou adiantando que nossa intenção é que até o final do financiamento, se a gente conseguir uma arrecadação bem legal, a gente vai poder produzir 2 livros especiais, né? Que seria um livro só de tecnologia e um livro só de ecologia. Pô, legal. Só para vocês entenderem, o livro de ecologia seria para ter mais monstrinhos fofinhos que matam. O livro de tecnologia é você poder ter ali mais equipamentos para você usar para matar os bichinhos fofinhos. Coisinhas para explodir, exatamente. Essa é a nossa... Boa. Sim, e a gente já pode revelar isso mesmo, Vinícius? Não sei. Então, Pablo, sobre a questão dos livros de contos, é possível nós falarmos sobre isso? Sim, pode. A gente vai ter provavelmente no futuro um livro, a gente quer incluir, né, nas ventas, um livro de contos também. Eu acho muito importante. Não dá para pôr em todos os financiamentos, mas nos que deu a gente sempre colocou, porque eu acho que contos agregam muito para quem tá lendo, para poder imaginar o seu personagem, imaginar uma aventura, você agregar, porque às vezes o mestre ele só quer colocar aqui num pano de fundo para uma aventura, ele consegue pegar um conto e usar. Então ele serve muito assim para ajudar a construção do cenário. Eu acho muito importante. Pois é, e a gente tem outras metas futuras que, conforme a coisa vai evoluindo, vão ser reveladas, né? O Pablo fez uma arte bem bacana para essas metas acontecerem, e no dia da abertura vocês vão ver. Eu espero que vocês achem interessante, como a gente curtiu bastante o visual, né? Porque é bem temático mesmo que a gente pediu para o Pablo fazer. Ficou bem legal. Gente,
Eu vou aqui fazer 2 registros do chat porque eles estão meio que me representando. A primeira é da Ana Merege, que ela diz o seguinte: nem sou jogador e já quero tudo também, viu? eu comentei mais cedo pro Alessandro que eu sou contribuidor de final de campanha, mas depois de eu saber agora que o dado só é para os primeiros dias, eu já tô trocando de ideia. Eu quero esses dados também. E o Vasquez... Oi, diga. Fala, o que ele disse? E o Vasquez disse: tadã, livro de contos. Cara, Pablo, isso é sensacional, cara. Continue fazendo isso com os jogos da Craftando. Vai lá, Alessandro. Então, só para comentar, perdi o fio da meada agora do Tadã. Mas sobre a questão de todo o financiamento, lembrando, mais uma vez que a gente falou no início, só lembrando, se quanto mais a gente arrecadar, uma parte desse lucro vai ser destinada ao Instituto Comar, né? Porque isso é bom lembrar que nós estamos tentando criar uma conscientização também com a questão de proteção do oceano, né? E nós escolhemos o Instituto Comar por eles representarem nossos ideais assim, tá? E a conversa com eles foi interessante porque existe uma possibilidade, tudo depende de quanto que a gente vai alcançar no financiamento, mas existe a possibilidade de a gente fazer uma ação própria, tipo, única, sabe? Porque assim, você vai lá e faz a doação e o cara vai usar, como ele bem falou, para pagar um boleto do instituto ou para ir lá e fazer alguma coisa na praia. E beleza, são ações boas. Mas dependendo do valor que a gente conseguir arrecadar e o valor que a gente conseguir fazer de doação, a gente pode fazer uma ação que foi patrocinada unicamente pelo Mado em alguma coisa muito específica, bem bacana, sabe? Então, qual? Aí a gente pode ver com ele na época que for fazer a doação e a gente pode até ver com os próprios apoiadores. Exatamente. Pode ser dele, de repente, tiver algumas opções, a gente coloca para votação também, porque afinal de contas não é somente nós que estaríamos fazendo essa contribuição, vocês que estariam participando de todo o nosso financiamento também estão envolvidos nesse projeto, entendeu? Então, se vocês conseguirem nos ajudar, vocês também estão ajudando o oceano também, beleza? Beleza. Bom, deixa eu aproveitar que o Pablo ainda agora falou de músicas e para embalar as aventuras de Mado, e vou fazer aqui uma ponte aérea para a rádio RPG Pará. Depois eu explico para vocês. A rádio... Não, eu explico logo. A rádio é uma brincadeira que eu faço de misturar RPG com música. Sempre peço para a galera indicar uma canção que esteja relacionada com o tema do que a gente esteja conversando. Eu pego o áudio e depois jogo lá na plataforma ou do WhatsApp ou do Telegram o áudio da pessoa explicando a canção e a canção propriamente dita tocando depois. Então, como surpresa, eu vou fazer aqui essa pergunta para os 3. E a pergunta para os 3 é a seguinte: que canção vocês indicariam para representar ou lembrar uma aventura de Mado? E para começar, eu peço para o Alessandro. Tá, eu vou falar uma parada e eu acho que é meio fora da curva do que o pessoal estaria esperando. Mas, talvez, vocês colocaram Sea Shanty. Sea Shanty são canções marítimas cantadas por marinheiros do período do século XIX. E uma que eu acho espetacular e realmente representaria bem o estilo do jogo são canções referentes a esse tipo de coisa, com temas próprios, né? E uma delas que eu acho muito divertida de cantar é What Can You Do With a Drunken Sailor? O que você pode fazer com um marinheiro bêbado? Então, isso é muito, muito, muito interessante, porque envolve uma história, né? Ele conta uma história de um caso de um navio onde as pessoas resolveram comemorar antes da hora e todo mundo estava bêbado e o capitão teve que fazer algumas coisas. Então, isso é uma coisa que é engraçado e é assim, eu acho que representa bem o espírito do jogo, que é a questão do desbravamento, as pessoas cantando para poder... Os humanos sendo humanos, afinal de contas é isso. Boa. Lenice, sua indicação? Não sei. Eu não sei, eu não pensei nisso. Então pensa aí que eu vou passar pro Pablo. Eu vou passar pro Pablo enquanto tu pensa. Eu só consegui lembrar do Tim Maia, Azul da Cor do Mar. Por quê? Por causa do nome, Azul Cor do Mar. Azul Cor do Mar. Do Tim Maia. Não, mas a letra é bonita, é bacana. Mas eu lembrei por causa que tem mar. Fiquei pensando, mar, mas eu fico ouvindo a música dele na minha cabeça. Perfeito. E aí, Lenice, conseguiu lembrar de um? Não,
única coisa que eu lembro é o som do sonar, só. Porque assim, tá. eu toco muito aqui em casa trilhas sonoras de filmes e seriados, né? E muitas vezes para me inspirar eu começo a escutar também os Sixentes também pra gente poder escrever essas coisas todas. Muitas vezes eu me pego cantando também. Ela tá de saco cheio de me ouvir cantar aqui em casa. Não é verdade. Mas assim, por Os ela... tipos de música que os vizinhos ouvem, é muito bom ouvir ele cantar. tem isso também. Mas não vamos entrar nesse detalhe. É. A única coisa que eu falo é que, assim, pra ficar interessante no caso, acho que uma trilha sonora de filme talvez seja bom. Outubro Vermelho. Caçado Outubro Vermelho. Boa. Ou o Crimson Tides, né? Que é a maré... Oh meu Deus, o nome dele em português. Que tem o Denzel Washington como CEO no navio e o Gene Hackman. Crimson Tides, Maré Vermelha, acho eu, que é o nome. Ambos os filmes são... A trilha sonora é fantástica de ouvir. Muito boa. Eu aconselho. Perfeito. Olha, o pessoal do chat aqui também já quer participar. Por exemplo, a Ana Merez está indicando o Sounds of the Sea, do Renaissance. Não conheço, vou até dar uma conferida depois. Também. Bom, gente, eu vou agora para minha última pergunta, que tem agora a ver... Eu gosto de fazer isso quando se trata, por exemplo, da Craftando, porque é um formato de parceria com autores bem interessante. Então a pergunta vale tanto para a Lenice e o Alessandra, quanto o Pablo. Como não está sendo... escutamos a pergunta. Oi? Não escutamos a pergunta, porque deu um corte maneiro agora. Ainda não o fiz, vou fazer agora. A pergunta é a seguinte: como está sendo a experiência de trabalho entre vocês, autores, e a Craftando Jogos? Alessandra e Lenice começam. Cara, eu acho que está muito gratificante, porque é uma questão de envolve parceria. Então é uma questão além de respeito e opiniões. Nós sentamos juntos e discutimos tudo, basicamente. Entendeu? Não existe esse negócio de unilateralidade, existe questão de experiência. A gente apresenta argumentos, conversa, se porra em uma arena, né, quando necessário, e a gente chega a uma conclusão no final. Eu acho que tá bom, funciona bem, entendeu? Então eu acho que isso é uma coisa importante para quando você trabalha, principalmente com o autor nacional. Assim, apesar de eu ter conhecimento dentro da área editorial, por estar vendo outras editoras funcionando e acompanhar algumas editoras de perto, eu já tenho alguma experiência nisso, mas há algumas outras pessoas que nunca tiveram experiência. Então é legal ficar exposto a esse tipo de parceria, porque assim ele mostra a situação. Na nossa visão, a Craftando é a melhor opção nesse momento para o mercado nacional, porque assim eles entendem o que a gente passa. É um mercado difícil, entendeu? Então toda a boa vontade, a camaradagem, as porradarias que a gente passa no processo tem todo um motivo de ser para a gente conseguir chegar e fazer o melhor produto possível. Porque afinal de contas, cara, é trabalho. É um trabalho que não vai parar, e mesmo que termine o financiamento, não termina até a gente entregar o último livro. Né? Isso é o mais importante. E quem sabe a gente faz mais alguns. Tem isso também. Boa. Pablo? Rapaz, tá sendo muito boa. É a primeira vez que a gente está trabalhando com uma equipe de autores. Geralmente são autores, uma pessoa, né? Uma única pessoa. Então você decidir em 3, não quer dizer que seja mais fácil, tá? Só são menos opiniões. Então para mim é uma novidade de trabalhar com uma equipe de autores. Mas não mudou em nada, tá tranquilo. É o que o Alessandro falou, a gente vai... todo mundo dá opinião e vai trabalhar para decidir juntos. A gente vai compreender pelos argumentos. Algumas pessoas vão ter mais conhecimentos em alguma coisa, outras em outros, e algumas pessoas, mesmo que às vezes elas têm uma opinião e as outras todas têm outros, a gente consegue não só respeitar, mas muitas vezes até decidir por aquela opinião, por entender que aquela pessoa entende de maneira mais profunda o assunto do que todos nós do outro lado. E eu acho que é o que foi falado, de trabalhar com respeito e tudo mais. Infelizmente, não são todos os autores no Brasil, autores nacionais no caso, deixando bem claro, né, que conseguem trabalhar em equipe, que conseguem ouvir, que conseguem saber discernir quando é opinião, quando não é, quando é um toque importante, porque a gente precisa às vezes ser ouvido. Da mesma forma que a gente precisa ouvir eles, eu acho que eles conseguem sentir isso, que às vezes eles falam, não, eu acho, até aconteceu agora por tempo, eu não vou abrir qual é o caso, mas o Alessandro falou, não, isso aqui é importante, a gente tá bom,
A gente debateu por, tipo, sei lá, 1 hora. E ele, não, mas isso aqui é importante, isso aqui é importante. Cara, isso é importante, beleza. É importante pra ti, vai ficar. Então, a gente saber que é discernir, sabe, quando uma coisa realmente é importante pro autor, mas também da mesma forma os autores poderem discernir quando uma coisa é importante do outro lado. Mas acima de tudo tem que haver confiança, sabe? Porque quando você fala que está trabalhando com uma editora, você sabe que essa editora vai fazer orçamentos, essa editora vai mandar produzir, vai te apresentar depois qual foi o orçamento que fechou, onde ele vai ser produzido, mas queira ou não, uma editora ela mexe muito com o dinheiro, né? É impossível você dizer que não. Quem vai fazer os pagamentos, quem mexer com o orçamento é a gente. Só que isso só se constrói agora, nessa fase. Eu sempre falo isso para os autores depois, lá no finalzinho, quando a gente já está entregando. Eu sempre falo isso. Lembra quando a gente criou aquela amizade, a gente trabalhou junto, a gente teve confiança, criou o CERC, hoje a gente é mais do que parceiros, a gente é amigo? É porque agora vocês estão recebendo orçamentos, estão vendo os pagamentos, estão vendo o material sendo produzido, está sendo entregue. Tudo isso um alicerce para chegar a esse momento que é muito importante, porque vocês vão ver o dinheiro, né, saindo, os materiais sendo produzidos, o material sendo impresso, sendo entregue para os apoiadores. Isso só acontece exatamente por causa do alicerce que está sendo montado agora, porque senão não conseguiria chegar a ter esse momento bacana, sabe, de você pegar o material pronto, você ver os apoiadores recebendo, falando como é que é, empolgados e tudo mais. Isso só acontece por causa do alicerce que está sendo criado agora. E também o mais importante, né? Tem uma coisa importante a ser lembrada também: a compreensão de que o mercado literário age de acordo com as vontades do mercado de impressão. Então, muitas vezes, o orçamento que era uma coisa há 3 meses atrás deixou de ser. E aí a coisa pega, entendeu? Então, tem muitas vezes que as pessoas não compreendem isso. Mas o mercado de impressão é muito cruel nessa parte, porque ele trabalha em dólar. E o dólar está subindo feito uma coisa doida. Você tem ideia, já teve o quê? 4 aumentos, não teve, Pablo? Foram 4 aumentos, né? Só no último ano. Só no último ano. Então isso é uma das coisas que a gente até fala. Não estamos defendendo, porque o livro tem que ser caro. Não, não é isso. É possível fazer um livro com qualidade e acessibilidade, entendeu? Mas você tem que tomar cuidado, tem que fazer vários tipos de previsões, principalmente tem que tomar cuidado com o fator assim: eu tenho dinheiro agora. Será que daqui a 3 meses esse dinheiro agora é suficiente para poder concluir a missão que a gente pegou? Então tem que ser uma coisa previdente. Então, você trabalhando com financiamento sozinho é um risco monstruoso. Trabalhando com parceiros que conhecem o mercado, fica muito mais fácil. Beleza. Bom, chegamos aqui ao final da entrevista e agora nós vamos às considerações finais, que é o momento que vocês vão poder fazer aquelas falas, falando do que está por vir da campanha, estimular a galera a participar, ou dizer alguma coisinha do que eu deixei de perguntar para vocês e vocês acham importante ser dito. E aí eu deixo para Lenice e o Alessandro começar. Bom, eu acho que eu tenho que falar uma parada. Lembrando o seguinte, só para confirmar para vocês que estão vendo agora. Esse financiamento coletivo que começa no dia 20 de março, tá? Ele vai focar a gente conseguir bater a meta de criar o livro básico. Cada coisa que vocês conseguirem chamarem gente para poder nos auxiliar, para fazer mais valores arrecadados, vai ter mais coisas para vocês. Mas o mais importante é que o livro básico ele não vai estar pronto no dia do financiamento. Isso é importante. Ele é um processo de desenvolvimento que vai ser entregue numa data previamente definida. E durante todo esse processo pós-financiamento, a gente vai apresentar um diário de produção e a gente vai sempre mostrar para os apoiadores: estamos fazendo isso, desenvolvendo aquilo. Pode ser que de repente no meio do caminho possa ser pedido uma opinião dos apoiadores para poder colaborar com o projeto. Tá? Então isso é uma coisa que eu queria deixar bem claro para todo mundo, porque assim, é muito comum as pessoas participarem de financiamento. Então quer dizer que eu vou receber o PDF pronto agora para poder jogar. Não, ele não está pronto, ele está em desenvolvimento. Se vocês quiserem usar o financiamento para poder nos ajudar a transformar isso numa realidade, é um tempo que vai ser feito para isso. Tá? O Pablo pode falar melhor sobre isso também. Pablo? Não, com certeza. É que tem projetos. Tem autor que já está com o livro pronto. E normal, beleza, né? Eu entendo quando existe essa cobrança, porque as pessoas entram em projetos que o livro está pronto. Só que assim, vamos pegar lá um livro que tipo tem 20 ilustrações, 100 páginas a 5. É muito mais fácil de você produzir do que um livro de 324 tamanho carta com
uma média de 70, 80 ilustrações. Vai demorar mais tempo. É tudo produção. Então as pessoas têm que entender. É impossível não conseguirem fazer essa comparação e ver a diferença de um material para outro. E as minhas considerações finais, o que eu posso dizer para vocês é: busquem aí Muito Abaixo do Oceano RPG nas redes sociais, procurem ver os vídeos, matérias, imagens, grupos, entrem no Catarse, o link provavelmente deve estar na descrição depois aí. Já joguei Entrem até aqui no Catarse, chat. Maravilha. se inscrevam lá. Passamos de 200 inscrições, vamos ver se a gente consegue bater 300 até o dia da abertura. Tem o grupo no WhatsApp, tem o grupo no Facebook, os autores estão em todos eles tirando dúvidas, a gente todo dia posta alguma novidade, debate sobre o assunto, sobre o cenário, tudo é debatido com muita educação, todos são muito bem-vindos, jogadores ou não de RPG, tem pessoas que vêm pelo tema para poder debater, e que maravilhoso que é poder estar debatendo com pessoas que gostam do tema. Transparência, essa é a palavra. Exato. Estamos abertos a todos que quiserem e puderem chegar perto da gente para poder saber mais. Lenice, você também. Fantástico, Lê. Já falaram tudo. Não quer deixar nenhum recadinho pro pessoal? Apoiem. Perfeito! Perfeito! Eu mereço ouvir isso. Tá ótimo, gente, tá ótimo. Gente, chegamos ao final de mais uma entrevista aqui no canal. Quero agradecer a Lenice, ao Alessandro, ao Pablo por ter dado essa oportunidade de eu fazer perguntas para vocês e acabar ao mesmo tempo me inteirando um pouco mais do projeto. Tô adorando. Já ao longo da entrevista já troquei de ideia, vou participar da campanha no começo, que eu quero esses dados. Vou ter que rever meu orçamento para ver como é que eu vou fazer. Mas enfim. funcionou, Pablo. Agora corre! Enfim, muito obrigado mesmo. Obrigado a quem participou do chat e peço para que vocês, junto comigo, digam até logo pra galera. Falou, pessoal. Até a próxima. Até logo. Tchau, tchau.